Existe um erro silencioso que a maioria comete ao ouvir Maquiavel. Eles acreditam que ele falava apenas de política, de príncipes, de estados e de tronos. Mas Maquiavel nunca escreveu apenas sobre poder externo. Ele escreveu sobre a estrutura invisível que governa qualquer relação humana. Onde houver dois seres humanos, há poder. Onde houver poder, há jogo. Onde houver jogo, há consciência ou escravidão. A diferença entre quem prospera e quem se desgasta não está no talento, nem na moral. Está na capacidade de perceber quando está sendo puxado para um campo emocional que não escolheu. A maioria vive em campos que não criou. Campos de culpa, campos de defesa, campos de carência, campos de submissão psicológica. Eles não vivem, reagem. Maquiavel ensinava a criar o próprio campo, o próprio território interno, onde suas decisões não nascem do medo, mas da leitura fria da realidade. Quando você aprende a observar sem se envolver, algo muda radicalmente. Você passa a enxergar as pessoas não como inimigas ou salvadoras, mas como estruturas previsíveis de desejo, medo e vaidade. Isso não te torna cruel, te torna lúcido. Dostoiévski mostrou que a maioria das tragédias humanas nasce do orgulho ferido, do ego que precisa provar, do ego que não suporta o silêncio, do ego que confunde ser ignorado com ser inexistente. Maquiavel diria: quanto mais alguém precisa ser reconhecido, mais fácil é conduzi-lo. E essa é uma verdade incômoda. O mundo não é movido por argumentos racionais. É movido por necessidades emocionais não resolvidas. Quem entende isso, deixa de lutar com palavras e passa a governar com postura. Você não precisa confrontar, não precisa humilhar, não precisa dominar. Basta não se oferecer. Não se oferecer como justificativa, não se oferecer como explicação, não se oferecer como campo de batalha emocional. O poder mais sofisticado é o poder da indisponibilidade psicológica. Quando alguém tenta te provocar e você não entra no jogo, ela é forçada a encarar o próprio vazio. E o vazio é insuportável para quem nunca construiu silêncio interno. Bauman diria que vivemos em uma era líquida, onde tudo precisa ser rápido, explicado, exposto, reagido. O silêncio, nesse contexto, se torna um ato revolucionário. Quem é silencioso hoje é visto como estranho. Quem não reage é visto como perigoso, porque ele não é previsível. E o que não é previsível não pode ser controlado. Maquiavel sabia: não há nada mais ameaçador para estruturas frágeis do que alguém que não precisa ser compreendido para existir. Prosperar nesse nível não é subir, é não descer. Não descer para o jogo pequeno, não descer para a vingança emocional, não descer para a necessidade de ter razão. O estrategista não quer estar certo, ele quer estar inteiro. Enquanto os outros disputam narrativas, ele constrói consistência. Enquanto os outros querem vencer discussões, ele vence a dependência de discussões. E isso muda a geometria da sua vida. Você começa a atrair menos conflitos inúteis, menos relações desgastantes, menos pessoas que vivem de provocação. Porque seu campo emocional deixa de ser fértil para o caos. Não por agressividade, mas por densidade. Você se torna pesado demais para jogos rasos. Chega um momento em que você percebe: o verdadeiro poder não está em impressionar, está em não precisar. Não precisar de aprovação, não precisar de validação, não precisar de vitória social. Maquiavel jamais ensinou a ser amado. Ele ensinou a não ser dependente, porque toda dependência é uma forma de escravidão invisível. Quando você se liberta dessa necessidade, algo raro acontece. Você se torna perigoso para sistemas frágeis e pacífico para si mesmo. Essa é a contradição suprema do poder real. Ele assusta fora e silencia dentro. Você já não precisa provar que é forte, porque não sente mais medo de ser visto como fraco. Você já não precisa parecer bom, porque já não foge da própria sombra. Jung chamaria isso de individuação. Maquiavel chamaria de soberania. Nietzsche chamaria de afirmação do próprio ser. Nomes diferentes para o mesmo ponto. Quando você para de negociar sua essência para sobreviver socialmente, você começa a prosperar existencialmente. O mundo continuará injusto. As pessoas continuarão projetando.
As acusações continuarão existindo, mas você não será mais arrastado por isso. Você observará, você escolherá, você decidirá. E isso muda tudo, porque quem escolhe não é refém. Quem decide não implora. Quem governa a si mesmo não precisa dominar ninguém. O segredo obscuro de Maquiavel não é sobre manipular pessoas. É sobre não permitir que pessoas manipulem sua estabilidade. Quando você conquista isso, você não se torna superior. Você se torna livre. E liberdade, em um mundo que vive de reatividade, é a forma mais silenciosa e mais perigosa de poder. E se eu te dissesse que a sua reação mais automática diante de um ataque não é força, nem dignidade, nem maturidade, mas submissão? E se eu te dissesse que no instante em que você tenta se explicar, você já perdeu o jogo? Preste atenção agora, porque o que Maquiavel compreendeu não foi uma técnica de manipulação, foi uma lei invisível da natureza humana. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, que acontece sempre que alguém questiona seu valor. Uma acusação, uma indireta, um olhar de desprezo, um comentário atravessado. Nesse exato instante, algo dentro de você se move. Não é racional, é instinto. É o impulso de se justificar, de dizer: você entendeu errado. Não foi isso que eu quis dizer. Eu não sou assim. E isso parece nobre, parece maduro, parece civilizado. Mas para Maquiavel, esse é o instante em que você entrega o seu poder. Porque no momento em que você se defende, você aceita uma coisa sem perceber. Você reconhece que a outra pessoa tem autoridade para julgá-lo. Você entra no tribunal que não deveria existir. E no jogo invisível do poder, quem aceita o julgamento já perdeu a soberania. Maquiavel não via o ser humano como bom ou mau. Ele via o ser humano como previsível, movido por medo, desejo de controle e necessidade de validação. E nada revela mais fraqueza psicológica do que a pressa em provar quem você é. Quem se explica, implora por compreensão. Quem implora por compreensão já se colocou abaixo. O mundo moderno chama isso de comunicação saudável. Maquiavel chamaria de exposição desnecessária. Porque poder não nasce de ser compreendido, nasce de ser indecifrável. Existe algo profundamente perturbador na pessoa que não reage, que não corre para limpar sua imagem, que não disputa a narrativa, que não parece ansiosa para ser vista como boa. Essa pessoa cria um vácuo, e a mente humana não suporta o vácuo. Ela precisa preenchê-lo, e quase sempre preenche com suposições de força. Jung entenderia isso de outra forma. O silêncio consciente ativa a sombra do outro. Ele começa a projetar em você aquilo que teme em si mesmo. Dúvida, insegurança, inferioridade, instabilidade. Você não disse nada, mas agora é ele quem está em conflito interno. Esse é o primeiro pilar do jogo invisível do poder. O controle não nasce do que você diz, mas do que você se recusa a explicar. A maioria das pessoas acredita que se defender é sinal de caráter. Na verdade, é sinal de dependência emocional do olhar alheio. Elas não querem justiça, querem alívio. Querem apagar o desconforto de serem vistas de forma negativa. Mas Maquiavel não estava interessado em conforto psicológico. Ele estava interessado em soberania. E soberania começa quando você para de permitir que qualquer um dite o ritmo do seu estado interno. No segundo em que você se apressa em corrigir uma acusação, você transfere o centro do poder para fora. Agora é o outro que conduz a conversa. É o outro que define o tom. É o outro que decide quando você se redimiu. Você virou reativo. E quem reage, obedece ao ritmo de quem provocou. Por isso Maquiavel dizia, ainda que de forma implícita, o homem forte não é o que responde rápido, é o que não precisa responder. O silêncio, quando não nasce do medo, mas da consciência, é uma arma psíquica. Ele cria desconforto, cria instabilidade, cria deslocamento de poder. Porque a pessoa que atacou esperava controle emocional sobre você, esperava ver sua defesa, esperava ver seu incômodo, esperava sentir que tinha tocado seu centro.
E quando isso não acontece, algo quebra dentro dela. O ataque perde sentido. A narrativa desmorona. A energia volta para a origem. Maquiavel sabia: o verdadeiro estrategista nunca corre atrás da própria inocência. Ele se move como alguém acima da necessidade de ser absolvido. E isso muda tudo. Você deixa de viver como alguém tentando provar valor e passa a existir como alguém que pressupõe o próprio valor. Essa é a virada. Não é sobre dominar pessoas. É sobre sair do papel de réu na vida. Enquanto você se defende, você vive em julgamento. Quando você para, você muda de posição no tabuleiro. Você deixa de ser objeto de avaliação e passa a ser presença. E presença, quando é calma, firme e silenciosa, é uma das formas mais puras de poder que existem. Maquiavel entendia algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. O poder não se impõe pela força visível, mas pela estabilidade interna. Quem é emocionalmente estável em um mundo instável se torna automaticamente uma referência. Quando você não reage, você não está sendo fraco. Você está demonstrando que não precisa do caos do outro para existir. Isso desconcerta, porque a maioria vive em função do reflexo que provoca. O homem comum precisa de resposta, precisa de validação, precisa saber que foi ouvido, que foi percebido, que teve impacto. O estrategista não. O estrategista observa. Ele entende que toda provocação carrega uma fome escondida, a fome de controle, a fome de importância, a fome de existência psicológica. Quando você silencia, você nega esse alimento. E o que não é alimentado, enfraquece. Por isso, em Maquiavel, prosperar nunca foi apenas acumular riqueza ou influência. Prosperar era tornar-se intocável emocionalmente. Era construir um núcleo tão sólido que nenhum ataque externo fosse capaz de deslocá-lo. A maioria das pessoas vive como se estivesse em permanente defesa jurídica da própria alma, sempre justificando, sempre explicando, sempre pedindo que o mundo seja justo com elas. Mas o mundo não é justo. E Maquiavel jamais romantizou isso. Ele apenas ensinou como não ser devorado por essa realidade. Nietzsche diria que isso é a passagem do homem reativo para o homem soberano. O primeiro vive respondendo. O segundo vive afirmando sua existência sem precisar de testemunhas. Schopenhauer diria que você parou de lutar contra o fluxo da vontade alheia e começou a caminhar fora dela. Jung diria que você integrou a própria sombra. Já não precisa provar que é bom, porque não tem mais medo de ser visto como mal. Esse é um ponto crucial. Quando você não tenta parecer virtuoso, você se torna livre. Quando você não tenta parecer forte, você se torna estável. Quando você não tenta convencer, você começa a comandar silenciosamente. A aura muda, a postura muda, o olhar muda, a presença muda. E as pessoas sentem isso antes de entender. Não é misticismo, é psicologia pura. O ser humano é sensível à hierarquia emocional. Ele percebe, mesmo inconscientemente, quem vive em busca de aprovação e quem vive em autossuficiência interior. O primeiro gera pena ou domínio. O segundo gera respeito ou desconforto. Maquiavel sempre preferiu o desconforto ao desprezo, porque o desconforto paralisa, o desprezo ignora. E prosperar, no jogo invisível do poder, é nunca ser ignorado. Não por barulho, mas por densidade. Você não se torna relevante quando fala mais. Você se torna relevante quando sua presença pesa. Quando você entra em um ambiente e não precisa disputar espaço. Quando você é ouvido mesmo em silêncio. Quando seu olhar comunica mais do que a sua defesa. Isso não nasce de técnica social. Nasce de um pacto interno. O pacto de nunca mais negociar sua paz para ser aceito. A maioria sacrifica sua soberania para evitar conflito. O estrategista aceita o conflito para preservar sua soberania. Essa é a diferença. E aqui está o segredo obscuro de Maquiavel para prosperar. Não se trata de manipular o mundo. Trata-se de não permitir que o mundo manipule o seu eixo interno.
Quem controla suas reações, controla o próprio destino psicológico. Quem perde esse controle, vive como marionete emocional. Você pode até perder batalhas sociais. Pode ser mal interpretado. Pode ser julgado. Pode ser acusado. Mas, se você não perder a si mesmo no processo, você venceu a única guerra que realmente importa. O poder mais raro não é o de dominar pessoas, é o de não ser dominado por elas. E quando você alcança isso, o mundo começa a se mover de forma diferente ao seu redor. Menos ruído, menos necessidade de provar, menos ansiedade por validação, mais silêncio, mais presença, mais gravidade. Você não muda o jogo tentando vencer todos. Você muda o jogo quando deixa de precisar jogar para existir. Esse é o ponto em que Maquiavel encontra Jung, onde a estratégia externa se encontra com a soberania interna. O príncipe que governa cidades e o homem que governa a si mesmo obedecem à mesma lei. Quem é senhor do próprio centro não pode ser verdadeiramente derrotado. E essa, talvez, seja a forma mais perigosa de prosperidade que existe.